Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho uma convidada surpresa. É ela, a Teresa Rocha. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio 1080 segundos. Para quem não te conhece, Teresa, quem é Teresa Rocha? Teresa Rocha é uma mulher com 2 filhos, com 43 anos e tenho este centro de tratamento, que é uma clínica de reabilitação, onde trata toxicodependentes, drogas, álcool, pessoas com dupla personalidade, bulimia, anorexia, problemas de jogos, sexo, engloba uma série de tratamentos. Como é que nasce este teu projeto? Este meu projeto nasceu com o aluguer desta casa a outro centro de tratamento que não conseguiu avançar e eu abracei o projeto porque na altura tinha uma equipa terapeuta, tinha 12 pacientes e eu estava a trabalhar na parte da administração e apaixonei-me por este trabalho. Foi o renascer, foi o conhecer as pessoas que têm doenças, que têm histórias maravilhosas. Que me apaixonou de uma certa forma. O modo como eles viviam na rua, o que eles faziam para conseguir drogas, para conseguir álcool, para conseguir sobreviver no mundo das drogas, que não é fácil. Nós vamos na rua, percebemos que pronto, é um drogado. Mas nós, por dentro, não conhecemos a verdadeira história das pessoas. E isso, para mim, mexeu muito comigo, principalmente porque sou mãe, não sei o futuro deles, mas aprendo muito com eles. Aprendi muito com, já passou por muita gente, e aprendi histórias muito tristes. Mas o final feliz é que eles entram aqui mal, mas a vantagem é que eles querem mudar de vida e nós, de uma certa forma, conseguimos com que eles efetivamente mudem e reconheçam o problema deles. Normalmente as pessoas, principalmente os familiares, não percebem que as drogas e que o álcool é uma doença. Que é uma doença para toda a vida. Nós simplesmente aqui ajudamos-os a controlar as emoções deles e a perceber, a mostrar-lhes que o passado deles, que não é só coisas más, mas sim também que tem coisas boas. Só que quando eles entram, eles só veem as coisas negativas. E aqui a gente consegue dar valor, fazemos com que eles se sintam valorizados. Fazemos com que eles tomem normas, que é importante, o levantar, o tomar banho, o cumprir horários. Damos-lhe uma formação e depois tentamos com que eles consigam trabalhos, porque nós preservamos muito a entidade deles. E não, quando eles saem por aqui, ninguém precisa de saber se eles são alcoólicos, são drogados, se têm depressões, seja que tipo de doença for. Nós preparamos para eles serem umas pessoas normais como nós que somos. Como é que nasce este teu projeto? Há quantos anos? Nós estamos a aceitar há 2 anos. Já neste ramo há 3 anos e meio. E ao longo destes 2, 3 anos, muito perto, como é que tem sido essa tua experiência? Maravilhosa. Chorei muito com os pacientes, com as histórias que eles me contam. Eu costumo dizer, às vezes a gente pensa que os filmes são os filmes, não é realidade. Mas a verdade é mesmo realidade. Comove muito as primeiras semanas que eles entram no centro. Por muito que queiram fazer o tratamento, eles estão num sufoco tremendo. Porque contar o passado deles, contar aquilo que fizeram,
quando não estavam no estado normal deles, que não é o estado normal, é o desespero de querer a droga ou de querer o álcool, e eles perdem os sentidos, fazem tudo, roubam, batem, matam, não têm mesmo sentimentos. Eles aqui conseguem aprender os sentimentos e eu Reaprender. E curiosamente, de todos os que passaram aqui, eu sentia algo deles que entrava em mim, que coincidia assim. Eu, quando era jovem, também me aconteceu isto, também me aconteceu aquilo. Não que tivesse a ver com drogas ou com álcool, mas cada paciente que entra aqui é como se fosse um filho meu. Nós tratamos-o com muito amor, muito carinho. Cada caso é um caso. Já tive aqui casos de pessoas que o internaram porque não tinha mais salvação, pensavam que vem para aqui para morrer, e no espaço de 3, 4 meses as pessoas evoluem tão bem, que é quase como um milagre. Verdade, eu tive um paciente com 57 anos que já não dava nada por ele, veio para aqui por álcool. O senhor usava fraldas de noite, não tinha, era preciso agarrá-lo para ele poder andar, e ao fim de 4 meses engordou, reduzimos a medicação, já conseguia andar, já conseguia fazer um bocadinho de ginástica, e hoje está a trabalhar, voltou ao ativo. Isto é a parte que mais me fascina, é o entrar deles em baixo e a evolução que eles têm neste processo todo, e o sair. Sair depois é o facto de apesar deles saírem há 1 ou há 2 anos, ainda telefonam, porque têm necessidade para saber como é que nós estamos, como é que eles estão. Sinto-me orgulhosa, sinto-me muito orgulhosa pela profissão que tenho, pelas pessoas que me ajudaram neste processo, que foi muito importante para mim. Se eles também não conseguiam, e pelos utentes me terem acreditado que isto é possível. Como é que nasce o nome a acreditar? Aceitar. A aceitar. Foi giro, porque eu queria que começasse pela letra A. Estávamos uma equipa onde ia fazer uns desenhos e era assim, bem, tem que ser por letra A porque é a primeira que aparece na internet. Ok, tentámos aceitar, acreditar, mais 2 ou 3, e a aceitar foi o que escolheram, não fomos nós. E a aceitar é o que é. O que é que eu entendo, ou o que é que eu quis transmitir às pessoas. É que nós temos que aceitar como nós somos, mas também podemos mudar. Basta a gente aceitar. A partir daí é fácil. E sermos fortes. Neste 1080 segundos eu vou-te colocar uma questão que tem a ver qual é os principais valores que tu queres transmitir na tua clínica às pessoas. Que eles, independentemente da doença deles, que eles podem ser pessoas normais e que conseguem. Têm é que ser fortes, têm que querer, porque se não quiserem não vale a pena. É isto que eu digo a toda a gente, sempre que entra um paciente ou que vem conhecer a clínica, eu pergunto sempre se é por ele ou se é por terceiros. Se for por terceiros não vale a pena, porque eles não estão a fazer o tratamento. Eles estão aqui, têm um quadro com o calendário e fazem cozinhas a contar os dias. E não estão a aprender. Pelo contrário, estão-se a prejudicar a eles e aqueles que estão a querer o tratamento. É eles quererem. Quando falas em aceitar, achas que é o princípio para realmente eles melhorarem? Se nós aceitarmos que temos uma doença e se pedirmos ajuda, é fácil, porque assim, já aconteceu casos aqui dentro em que, por exemplo, a nível de álcool,
as pessoas não têm noção que o álcool mata. Mata mesmo. É muito mais difícil de tratar um alcoólico do que uma pessoa que consome drogas. Porque eles não entendem. Pronto, é um copo. É um copo. Mas basta tomar uma colher de álcool que nós voltamos ao mesmo sítio. A gente pode beber, imagina, um garrafão de vinho num dia, está há 4 ou 5 meses sem consumir. A primeira vez que meter uma colher de álcool na boca, a seguir vão 2 garrafões. E destrói mesmo a pessoa fica desfigurada, não tem noção, porque muda muito de personalidade. Há aquelas pessoas que bebem que até ficam alegres, que há muita necessidade das pessoas que são envergonhadas, que têm necessidade de beber uns copos para estarem bem na sociedade, porque até são muito tímidos e não conseguem desenvolver a maneira deles tornar serem. Mais extrovertido. Exatamente. Mas não têm noção do que aquilo prejudica. Às vezes ressacas. Muitos dizem, eu só bebo um copo de vinho ao jantar. O problema é quando eles começam a beber de manhã. Porque há muita gente, por exemplo, antes de ir ao trabalho já está a beber. E vai bebendo durante o dia. E agora uma das coisas que eles bebem muito é o giro. Porque não tem álcool e sabor. E são capazes de beber 1, 2 garrafas. E as pessoas chegam a um ponto que não têm noção daquilo que bebem. Pensam que já bebem como se fosse água. Já tive casos desses. Costuma-se dizer que queres ver a essência de uma pessoa, ela que esteja bêbada, que tu vês a essência dela. Verdade. Se é boa ou má. É verdade. Quando estão bêbados dizem tudo e mais alguma coisa. É verdade. Que tipo de terapias ou terapeutas tu utilizas aqui na tua vida? E para quem é que elas são direcionadas? Principalmente para os utentes. Não é? Nós fazemos terapias de grupo que consistem em quê? Em cada paciente tem a oportunidade de ouvir o companheiro, onde se ajudam mutuamente. Porque normalmente os adictos, que é o nome indicado, eles pensam que só eles é que têm aquele problema. E quando se juntam todos e começam a ouvir a história de um, a ouvir a história do outro, e se vão identificando, eles começam a partilhar, começam a ser eles, e começam a perceber, bom, afinal não sou só eu que tenho este problema, afinal eu que tenho o mesmo problema. Nós aqui fazemos com que eles escrevam a história de vida deles, desde a infância, para nós próprios nos apercebermos o porquê deles começarem a consumir. Normalmente há sempre um motivo, ou por maus tratos, ou porque se sentem sós. Normalmente, às vezes, porque são muito protegidos pelos familiares e quando começam a ter aquela idade de sair, começam, um bebe, o outro bebe, olha, experimenta, porque até nem faz mal. E a partir daí vão desenvolvendo e acham tudo muito normal. As pessoas, quando vêm para aqui, não tinham noção daquilo que faziam, porque primeiro é aos fins de semana e depois é à semana. Eu tive aqui uma jovem de 23 anos, mãe, que bebia diariamente. Ela escondia as garrafas no guarda-vestidos, pegava agora, não era agora, era gin, misturava, deitava a água fora e punha uma garrafa de plástico com água no frigorífico. E os pais pensavam que ela estava a beber água e ela estava a beber o gin. Só depois de passar, quando começavam a ver que ela estava toda torta, é que se aperceberam de que realmente ela era uma alcoólica com 23 anos. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é muito simples. Não é algo que estás agarrado a ele, é algo que tu tiveste talvez ter dado um passo atrás para seguir dar 2 ou 3 à frente. E qual foi a tomada de consciência que tu tiveste nesse momento? À clínica ou a nível pessoal? É igual. Sabes porquê? Porquê é que eu te coloco esta questão?
Porque se nós colocarmos esta questão a um paciente, se calhar vamos fazer remontar ao momento. E remontar esse momento, muitas vezes nós vamos trabalhar a consciência dele. E às vezes é necessário, lá está, eu para entrar dentro da clínica, eu tenho que tomar consciência dele. E o que é que foi bom eu ter tomado esse primeiro passo? Porque depois, se eu colocasse esta questão no futuro, daqui a 5 ou 10 anos, ou alguém que passou por esta clínica, se calhar ele até vai remontar a um desses momentos quando entrou aqui, que na ideia dele foi preciso dar um passo atrás, mas a seguir ele tomou consciência que realmente aquilo era necessário e que depois aquilo realmente mais à frente foi bom, porque deu 2 ou 3 passos à frente. A mim foi o meu divórcio. Foi um divórcio complicado. Tive que recomeçar do zero. E quando me apresentaram este projeto, eu gostei. Gostei porque, lá está, como eu disse há bocado, todas as pessoas que entram aqui dentro, eu identifico-me um bocadinho com elas. Pelo sofrimento, pelo conhecimento, pela forma deles serem, porque eles são pessoas inofensíveis. São pessoas que escondem os sentimentos, mas que os têm. A gente simplesmente tem que despertá-los. E foi isso que fez-me abraçar este projeto. Porque na altura tinha 2 opções. Vender a casa ou alugar a casa a este centro. E no mesmo dia tinha o projeto na minha mão e tinha o comprador da casa à porta de casa. Estava numa reunião, verdade. E eu olhei para o projeto e era assim, não, é isto que eu gosto. Esta casa foi estipulada para algo diferente. Não é para estar à minha casa de família, não é para uma família. Isto tem que ser para algo mais. E sim, se me perguntar, estás a feliz? Não. Qual foi a tomada de consciência desse momento? Foi de felicidade, porque era para ajudar pessoas que têm problemas e que precisam, porque há muita gente na nossa sociedade, de todos os tipos de classes sociais, que têm estes problemas e que não os conseguem enfrentar. Eu recebo imensas chamadas anónimas de pessoas que me pedem ajuda, mas depois acabam por não vir porque têm medo, têm vergonha, ou principalmente mulheres alcoólicas, e eu não posso porque tenho um estatuto e não quero que ninguém saiba, não Sigilo. posso. Sim, nós aqui temos o sigilo profissional, mas mesmo assim elas têm medo. Mulheres com maus tratos, homens com maus tratos. Hoje em dia não é só as mulheres com maus tratos, os homens também. E foi uma série de coisas que me fez acreditar que era possível. Isto porquê? Pelo meu passado também. Que aprendi muito com o meu casamento, com as pessoas com quem eu lidei, mas cheguei a uma dada altura que me senti muito sozinha com o meu divórcio, porque pensava que tinha amigos e afinal não tinha. A primeira pessoa o primeiro paciente que eu vi foi de outra instituição que estava aqui, eu não conhecia. E vi, pronto, ok, eu não sou dita. Mas ele era. E a história de vida dele era fabulosa. Cada paciente que me contava a história dele, o passado dele, eu chorava. Porque é mesmo muito comovente. E é interessante como eles confiam. Eles chegam a uma dada altura que confiam, partilham. Mas aqui também não é só trabalho 24 horas sobre 24 horas. Eles têm horários para cumprir, sim. De manhã tens terapias de grupo, de tarde tens terapias individuais e há 2 a 3 horas que eles têm tempo de lazer, onde eles partilham, onde eles brincam, onde eles estão bem dispostos.
E eles dizem todos: nós estamos em casa. Isso por acaso eu reparei quando visitei a casa em si, até foi uma das observações que eu tive Sim. contigo, que é, acabas por sentir que estás em casa da forma como está estruturada a clínica. Certo. E o tipo de pessoas que estão na tua clínica, eles variam de que idades até que idades? Olha, já tive aqui um jovem de 12 anos, outro de 15. O mais velho, penso que foi entre 70 e 75 anos. Vou-te fazer uma pergunta que tem a ver. Das pessoas todas que passaram por aqui, pela tua clínica, qual foi a pessoa que passou por aqui que te ensinou alguma coisa? Foi um senhor que tem 50 anos, fez 50 anos aqui, que já não consumia há 17 anos. Recaiu, veio para aqui, fez o tratamento. Entretanto, acabou o tratamento, ele foi para casa. Passado 3 meses, eu precisei de um monitor e convidei-o para trabalhar comigo. Ele esteve a trabalhar comigo e recaiu. Deixei-o fazer o tratamento, mas foi só 15 dias, porque ele não conseguiu conciliar. Ele estava no topo e depois voltar para baixo não foi fácil. Ele foi consumir, teve 2 dias no Porto a dormir no chão, não tinha comida, não tinha dinheiro, telefonou-me, pediu-me ajuda. Eu disse: eu ajudo-te, mas não pode ser na clínica, porque é voltar à estaca zero. Dei-lhe dormir na minha casa naquela noite e no dia a seguir meti no comboio para Lisboa. E depois arranjaram outra instituição. Sei que ele está bem, está em recuperação, mas foi a pessoa que mais me marcou, porque era uma pessoa sem estrelas. O que é que ele te ensinou? Ele ensinou-me que era possível viver e que conseguia, apesar das dificuldades que ele teve, foi uma pessoa que já teve muito dinheiro, que já teve muito bem na vida, perdeu tudo, inclusive a mulher que faleceu. Ensinou-me o programa, ensinou-me a ser humilde, porque eu era uma pessoa extremamente humilde. Era uma pessoa que podia estar muito mal, mas transmitia sempre aos colegas que estava bem, ensinava-os, dava-lhes força quando eles mais precisavam. Isso foi a parte mais educativa que eu tive em todos os conhecimentos. Na tua vida, seja ela profissional ou não profissional, qual foi a pessoa que mais te marcou pela positiva? E o que é que ela te ensinou? Mais positiva, eu acho que foi o antigo administrador. O que eu sei foi que ele me ensinou, independentemente do que aconteceu. Ele ensinou-me a trabalhar, ensinou-me a falar com os adultos, a fazer as intervenções, ensinou-me a lidar com os utentes. Isto era completamente novo para mim. Tínhamos médicos, tínhamos tudo, mas foi a pessoa que me ensinou tudo aquilo que eu sei hoje. A ele agradeço. Obrigada. Aqui é uma clínica privada? Sim, é uma clínica privada. Okay. O teu tipo de pessoas que normalmente, quando vocês abordam quer os pais, quer os adultos, como é que vocês fazem esse tipo de intervenção? Nós, normalmente... Ou eles procuram-vos a vocês? Eles procuram-nos. Eles telefonam, dizem que têm um familiar. Normalmente eles telefonam em anónimo,
vergonha, querem saber como é que é a instituição, como é que nós trabalhamos, como é que resulta, quais são as nossas percentagens de sucesso ou não sucesso. E eu convido-os a vir visitar as instalações sem compromisso nenhum. Normalmente acabam por ficar, porque gostam do que vêem, gostam da equipa, gostam das pessoas, mas de vários estatutos, não é só a parte alta. Tu achas que também no próprio espaço em si, a envolvência, a tranquilidade que se vive aqui faz com que eles fiquem? Muito. Sem dúvida. Porque eles têm ótimas instalações, os quartos são excelentes, e depois tem paisagem, tem relva, estamos a 5 minutos da praia, no verão vamos com eles para a praia, às vezes vamos andar com eles a cavalo. Há uma vez por semana que nós vamos à rua, onde eles têm a possibilidade de poder ser eles. E porque é assim, o tratamento normalmente dura 12 semanas. E é normal que quando está a chegar aquele limite das 12 semanas, eles têm medo. Para nós é bom, significa que eles têm consciência do medo que os espera lá fora. E aí eles começam a fazer o ambulatório, que é, normalmente vão, imagina, uma semana a casa, passam um fim de semana connosco, depois voltam até a adaptação. Também temos muitos NAs, que são as reuniões que eles frequentam, onde os ajudam a conhecer pessoas iguais a eles, de toda a parte do país, onde trocam com contactos e depois fica sempre aquelas amizades. Para tomar consciência que não são os únicos. Exatamente. Para finalizar estes 1080 segundos, eu vou-te colocar uma última questão. Qual é o teu grande objetivo no futuro com a tua clínica? O meu grande objetivo é a internacionalização. Tenho muito potencial, já andámos há uns meses a trabalhar com algumas instituições na Suíça, Espanha, Itália. E é isso. Fazer intercâmbios. Era isso que eu te ia questionar. Sim. A ideia é fazer intercâmbios e eles também perceberem outras culturas e outras pessoas. Exatamente. Temos na Suíça, temos uma clínica que estamos a apostar mais, que é mesmo os formadores, as pessoas que trabalham lá, virem para aqui aprender connosco e nós irmos para lá aprender com eles. Quintas fabulosas, um espaço espetacular, coisas que os dois conseguimos interligar com o modelo deles com o nosso modelo, porque há vários modelos de tratamento. O nosso consiste em que se consomes drogas não deves beber, porque é um substituto. Uma coisa bonita é, eles quando chegam aqui não usamos metadona, não usamos nada. São vistos pelo médico, são acompanhados, são medicados por causa da dor física, que é 90% tem muito medo da dor física. E depois o substituto deles, que eles querem que é chocolates. A sério, tem sempre vontade de consumir doces. Mas não pode ser, só podem comer doces 2 vezes por semana. Mas com o tempo eles depois vão se adaptando. Uma coisa gira é que ao fim de 2, 3 semanas eles pesam mais 5 ou 6 quilos. E depois as mulheres principalmente entram em paranoia, porque estou mais gorda, não pode ser. Os tipos de comidas que vocês utilizam cá? São muito saudáveis. Comidas saudáveis, feitas aqui. Ao meio-dia é sempre um prato de peixe ou um prato de carne diariamente. Muita fruta e sobremesa 2 vezes por semana. Só quando alguém faz anos é que nós fazemos uma festinha e é uma exceção. Já algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida?
Já. Para mim é ajudar os outros. Sem dúvida, eu não me estou a imaginar a viver sem isto. Já trabalhei noutras áreas e não tem nada a ver. O que é que tu sentes quando realmente ajudaste os outros? Uma felicidade enorme. Saber que consegui tirar uma pessoa de um buraco que estava no fundo mesmo, e com o passar dos tempos a gente conhece as pessoas e vê que são tão puras, tão mimalhas, porque eles querem carinho, querem atenção porque nunca tiveram. É muito gratificante para mim quando eles saem daqui curados. Não é curados porque não têm cura, mas conscientes que lá fora têm uma vida, que podem ter uma vida normal e que não precisam de álcool, não precisam de drogas. Isto para mim faz todo sentido. Fico feliz quando eles me telefonam ao fim de 2, 3 meses, 3 ainda não consegui, ainda estou bem, só por hoje. Porque o nosso lema é só por hoje, a gente vai conseguir, só por hoje, mais 24 horas. Eu tenho um paciente que saiu há 3 meses e todos os dias manda uma mensagem às 7 da manhã, só por hoje estou sóbrio, só por hoje consegui. Já consegui o trabalho, já está noutra vida. É normal que quando eles saem, muitas vezes ainda têm aquele pensamento de hoje acontece, as coisas correram menos mal, dá vontade de voltar de voltar à rotina. Mas eles começam, só por hoje não vou fazer. É só mais 5 minutos. Acaba por te dar feedback. Sim. Isto é bom demais. Bom demais. Foram 1080 segundos com a Teresa. Se quiserem colocar alguma questão à Teresa é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail à Teresa e será ela a própria a responder às vossas questões. Aqui só tenho a agradecer. Obrigada. Por estes 1080 segundos. A vocês gostaria que comentassem, partilhassem e dessem feedback sobre o vídeo. Quando estão a fazer, estão a dar sinais positivos aos canais